Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe. Caríssimos irmãos e irmãs, neste vídeo eu quero falar com vocês a respeito de 5 livros que impactaram poderosamente a minha vida. 5 livros pequenos, diga-se de passagem, tá? Mas antes eu quero pedir para você se inscrever, curtir, etc. E olha aí os livros que não me impactaram, mas é o que escrevi, né? Não sei se vai te impactar ou não, mas alguns livros, e-books aí que eu escrevi, tem A Corredenção de Nossa Senhora, Na Trilha do Sentido da Vida, e tem 2 livros de ficção que eu escrevi, né? Histórias fictícias que talvez te inspirem. O Homem que Tinha Coisas e Em Busca do Amor. Então busque lá ver esse livro, se te interessar, eu acho que vai também te impactar de alguma maneira. Tá? Mas vamos aqui aos livros que me impactaram. Tá? Quando eu me converti, vou ser sincero para vocês, eu tinha muita dificuldade de leitura de livros, não tinha o hábito de ler. E isso, claro, graças a Deus, né, por obra do Espírito Santo, eu fui lendo. Né? Tudo graças de Deus, eu dou esse testemunho para vocês, que de fato eu tinha muita dificuldade e foi Deus que me ajudou a ler. E muitas vezes, quando nós nos convertemos, nós queremos ali conhecer a doutrina e muitas vezes nós vemos aqueles livros grandes, né? E as pessoas citando coisas grandes, coisas bem profundas. Você vê Suma Teológica, aquelas obras enormes, a gente... Eu sou um pobre mortal, como é que eu vou ler um negócio desse? Só que tem alguns livros pequenos, muito pequenos, né? Que me impactaram profundamente. Eu quero dar a dica aqui para vocês, que eu acho que com certeza vão te impactar. Inclusive, se você tiver que escolher entre algum desses livros e ler um desses livros que eu escrevi aí, escolha esses livros aqui que eu vou citar para você, porque esses aqui eu sei que vão te impactar poderosamente na sua vida, tá? E vamos lá. Primeiro livro, claro, se você acompanha este canal, você sabe que não poderia ser outro. Primeiro que eu vou citar é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, um livro pequeno, inclusive tem uma edição dela que ele dá vozes, que é bem menorzinho ainda o livro, tá? É um livro pequeno. E através desse livro aqui, os rumos da minha vida mudaram completamente. Se eu sou quem sou hoje, eu devo à Virgem Maria e de maneira especial pela devoção à Imaculada que São Luís nos ensina, que na verdade ele não inventou, ele apenas compilou essa devoção da santa escravidão de amor a Jesus através da Virgem Maria e escreveu esse livro. Tá? E através deste livro a minha vida foi impactada. A minha vida tem um antes de 27 de novembro de 2011 e um depois de 27 de novembro de 2011, tá? Que foi a data que eu me consagrei. A minha vida é outra, é completamente diferente. A partir dessa devoção, a partir da minha consagração imaculada através deste método, eu pude me converter de fato. Não que eu seja santo, mas eu pude ali ver como realmente eu estava longe de amar a Deus. Embora hoje eu também esteja, o buraco em que eu estava era pior, tá? Então, a partir daqui, né, eu pude ver como na espiritualidade mariana eu poderia agradar mais a Deus. Então, leia este livro, né? Às vezes muitas pessoas ficam paralisadas com medo da devoção porque tem um ou outro grupo exagerado que usam a da devoção. E, gente, foque no que está escrito no tratado. Não foque no que Ciclano e Beltrano fala a respeito do tratado. Foque no que São Luís falou, né? Que tem muita gente que prega em nome da Santa Escravidão coisas que não está no tratado, tá? Então foquem aqui. Aqui é um caminho de santidade. São Luís, enquanto escrevia esse livro, São Luís ele teve uma visão de cães ferozes buscando devorar o livro e de quem o Espírito Santo usava para escrevê-lo, né? Por maneira humilde ele não quis falar o nome dele, né? E isso aconteceu, né? São Luís, aliás, na visão ele dizia que cães ferozes querem destruir o livro e ele, ou tentar esconder o livro para que ninguém tivesse acesso. E de fato isso aconteceu, o livro ficou escondido por mais de 100 anos após a morte de São Luís. Né? E o São Luís ele escreve aqui da devoção à Virgem Maria, que é um método de santificação, e que através desse método, né, Deus levantaria santos mais santos do que os santos de outrora, né, que sobrepujariam os santos dos tempos passados em grande santidade, em grande amor, enfim. Né? É um método de santificação. Né? Como São Luís diz aqui, o Espírito Santo só não age mais em nossas vidas porque ele não tem encontrado em nossas almas uma sólida devoção à Santíssima Virgem Maria. Então fica aí a dica para você conhecer a Virgem Maria, amá-la, honrá-la e ser um verdadeiro devoto. Um outro livro que me impactou profundamente foi um livro muito pequeno, que é de Santo Afonso Maria de Ligório, A Oração. Salvo engano, foi por causa desse livro, né, do que ele escreveu sobre a oração, que ele foi declarado doutor da igreja. Posso estar enganado aqui, tá? Mas esse livro impacta profundamente, é um livro pequeno, tá?
muito pequeno e fino aqui, ó, tá? E ele é muito profundo, ele vai falar sobre a oração, de como devemos rezar, da importância da oração. E muitas vezes nós vemos as pessoas, principalmente na internet, guerreando umas contra as outras, né? Falando contra ideologias e a guerra de argumentos. E Santo Afonso vai nos falar sobre a importância da oração. É a oração que vai nos santificar. É através da oração que nós vamos levar os outros à verdade. Como diria Santa Bernadette, tá? Embora não era do tempo de Santo Afonso, ela nasceu posteriormente. Mas Santa Bernadette, ela dizia, né? Ela que foi vidente de Nossa Senhora de Lourdes: a minha missão não é convencer, a minha missão é anunciar. Eu não tenho que convencer. Então ela anunciou aquilo que a Virgem Maria lhe anunciou, né? Lhe falou. Quem tinha o poder de convencer era o Espírito Santo. Então, aqui nós vemos nesse livro a importância de nós rezarmos. Santo Afonso Maria de Ligório vai falar: quem reza se salva, quem não reza se condena. E é muito importante você que é consagrado a Nossa Senhora pelo método de São Luís, ler este livro. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa acha que a consagração a Nossa Senhora é mágica. Você pega o tratado, você lê ali a fórmula, pum, você é santo. E não, você precisa rezar, criatura de Deus. Só que você, claro, reza ali com Maria, por Maria, em Maria, né, etc. Aquela coisa que quem lê o tratado vai entender, ou presume-se que vai entender. Mas é necessário ter uma vida de oração. E Santo Afonso diz aqui nesse livro: quem reza se salva, quem não reza se condena. Então é necessário rezar. Então nós vamos ver a importância de se rezar. Muitas vezes a pessoa se consagra a Nossa Senhora, ou não só a questão da consagração a Nossa Senhora, entra numa comunidade, entra numa congregação, mas não mantém uma vida de oração. E se você não mantém uma vida de oração, você vai cair. E se você vai cair e não reza para se levantar, você vai para o inferno, né? Você está entendendo a gravidade que é não rezar? Santa Teresa de Ávila dizia que aquele que não reza se lança no inferno sem a ajuda dos demônios. Então veja como é grave a oração. Anderson, eu quero ser impactado e buscar querer rezar. Leia esse livro, A Oração de Santo Afonso Maria de Ligório. Um outro livro que me impactou profundamente, oração, e aí a oração vai nos levar a buscar um arrependimento da nossa vida. E um livro que me impactou, esse foi até eu li mais recentemente, é A Contrição Perfeita, uma chave de ouro do céu. Me perdoem profundamente a pronúncia do nome, tá? J.D. Driesch, me perdoe para esses nomes estrangeiros, até para os em português eu sou uma negação. Mas esse livro aqui, ele é muito profundo, ele me impacta profundamente. Por quê? Porque nós vemos aqui, através do que é exposto a respeito da contrição perfeita, que nós temos uma última misericórdia, digamos assim. Porque nós sabemos que para nós sermos perdoados dos nossos pecados, nós precisamos confessá-los, não é verdade? Só que se não der para confessar, meu amigo, o negócio é feio. Então muitas vezes, por exemplo, nesse tempo de pandemia, em alguns lugares os padres não puderam atender confissão. Ou uma pessoa foi hospitalizada e não permitiram que o padre entrasse para confessar a pessoa, para dar ali a unção dos enfermos, o sacramento da unção dos enfermos. E aí, se nós pensarmos de uma maneira legalista, você pensa, a pessoa foi para o inferno. Por quê? Porque tem que confessar para ser perdoada. A pessoa não confessou, vai para o inferno. E na realidade, a doutrina da contrição perfeita é algo que vem do Concílio de Trento, né? Que pelo menos há citações aqui, muitas citações a respeito do Concílio de Trento, né? Algo dogmático. Que nós podemos alcançar o perdão dos pecados mortais com uma contrição perfeita, sem ser necessário confessar. Mas veja bem, cuidado para não sair dizendo aí que o Anderson virou herege, porque não é o que você está pensando. Você recebe o perdão, segundo o que está escrito aqui, citando o próprio Concílio de Trento, você recebe o perdão dos pecados mortais, mesmo sem confessar, num ato de contrição perfeita, com a intenção de confessá-los assim que for possível. Tá? Então tem que ter no seu interior o desejo, claro, a repulsa pelo pecado e o desejo de confessar assim que for possível. Por exemplo, a pessoa foi lá, está no hospital, gravemente enferma, e não deixaram ela receber a unção dos enfermos. Vamos supor que ela tem que fazer uma cirurgia de urgência e não deixaram o padre dar a unção dos enfermos, ou não deu tempo do padre chegar. Então ela pode profundamente fazer um ato de contrição perfeita. Nesse livro até tem algumas fórmulas, né? Mas você pode ir lá rezar, lembrar dos seus pecados, pedir perdão a Deus, né? Pedir perdão por cada um dos seus pecados, que você se arrepende. Meu Deus, eu me arrependo de ter feito tais pecados.
tem misericórdia da minha alma, eu renuncio a esses pecados, e assim que possível, se for de tua vontade, eu irei confessá-los. Tá? Então, já nesse ato, a igreja nos ensina que a pessoa recebeu o perdão dos pecados mortais. E se ela vier a morrer, ela vai para o céu, né? Ela vai se salvar. Só que, após a contrição perfeita, ela não morreu, e aí ela não quis confessar, ela comete um pecado, meio que invocou o nome de Deus em vão, né? Fazer o compromisso de que vai confessar assim que puder, tá? E quando você, assim que pode, você não confessa, você invocou o nome de Deus em vão, aí você voltou e está em pecado mortal, tá? Ele vai explicar direitinho que isso me impactou profundamente, porque às vezes nós, diante do dia a dia, etc., quantas pessoas têm medo de morrer sem poder se confessar? Então, aqui é algo que eu não preciso de estar com o padre do meu lado. Basta eu amar a Deus e buscar ter a contrição perfeita. É claro que ordinariamente a gente tem que confessar, mas extraordinariamente a contrição perfeita nos perdoa os pecados. Um outro livro pequeno que me impactou profundamente foi este livro aqui, O Marido, o Pai e o Apóstolo. Porque esse livro aqui, inclusive esse livro aqui eu devorei. Comecei a ler numa manhã, almocei, voltei a ler e terminei de ler à tarde, rápido, porque algo que me fascinava. Então aqui é um livro principalmente para os homens, tá? Vai falar ali sobre as virtudes do marido, a virtude do pai, aqueles que querem casar. Mas não somente, porque tem, claro, a paternidade espiritual, mas a terceira parte aqui do livro, né? A primeira parte vai falar do marido, a segunda parte sobre o pai, e a terceira parte vai falar sobre o apóstolo. Então foi algo que me ajudou muito. Eu estava ali no início de faculdade, etc., né, de estar no mundo, de buscar fazer a vontade de Deus no mundo. Então, aí nós vamos vendo a questão, quando ele vai falar a respeito do inútil, né, na questão, já na parte do apóstolo, de muitas pessoas serem pessoas inúteis, né, que podem fazer alguma coisa, pode fazer alguma coisa por Deus e pela sociedade, e não querem fazer porque não querem se comprometer, etc. Foi algo que me impactou profundamente. Além de que mostrar a realidade do casamento, da vida matrimonial, né, é algo muito importante para aqueles que querem discernir a sua vocação, se é o matrimônio ou não. Eu li e foi muito poderoso assim, os impactos que causou na minha vida. Li mais de uma vez e de vez em quando eu sempre pego ele para folhear alguma coisa, porque é um livro maravilhoso. Marido, Pai e Apóstolo, escrito pelo padre Emmanuel de Gibergs. Me perdoe, é francês, é horrível. Um dia eu vou ser poliglota. E o quinto livro, na verdade, seriam dois, né? Mas, por esse outro, mas eu não tenho físico, que foi um padre que me emprestou. Que e por isso eu vou citar dois, né? Que tem a mesma temática e me impactaram. Gente, fugiu o nome do livro agora. O Manuscrito do Purgatório, né? Escrito pela irmã Maria da Cruz. Um padre me sugeriu a leitura e foi algo muito profundo. E junto com ele Maria Sima e as Almas do Purgatório, um livro também pequeno, e o Manuscrito do Purgatório é menor do que esse ainda. E que tem um conteúdo muito rico. É claro que aqui são tanto o Manuscrito do Purgatório como Maria Sima e as Almas do Purgatório, um conteúdo de revelação privada, você pode acreditar ou não, isso é da sua parte, e é bom você se firmar na doutrina da igreja sobre o purgatório, né, para você ler esse livro depois assim com a fé católica, né, para você ver se uma coisa ou outra não bate muito, você faça o discernimento. Então eu recomendo esses dois livros, mas de maneira especial ler sobre o purgatório, né, porque é algo que me ajuda muito. Ao ler sobre o purgatório eu pude ver mais essa noção da importância de você evitar os pecados veniais, de como ofende a Deus, de como nós teremos que pagar no purgatório, de como, por exemplo, você fazer o seu trabalho com negligência, você vai ter que pagar no purgatório, de como é o sofrimento no purgatório, porque às vezes a gente acha que o purgatório é uma sala de espera. Você vai chegar lá numa sala, você vai ficar assistindo TV Globinho, que nem tem mais TV Globinho, mas vai ficar assistindo alguma coisa na televisão enquanto você espera a hora ali de chegar no céu, né? O arcanjo Miguel vai chegar, opa, acabou a espera, venha para o céu. Não é isso, você vai estar no fogo, você vai estar numa purificação, você vai estar no meio de um sofrimento. Então é importante para a gente ver como que já lembrando, revelações privadas, tá? Mas batem muito com que místicos durante toda a igreja, Santa Francisca Romana e etc., Santa Faustina, por exemplo, também, visões que eles tiveram, revelações privadas de como é o purgatório. E quando eu li essas revelações privadas de como é o purgatório, impacta na minha vida. Porque se eu tenho levado uma vida medíocre, eu posso até, como já falei em outro vídeo sobre indulgências, etc., e o purgatório, eu posso até não ir para o inferno.
mas tenho que passar pelo purgatório. O purgatório é um sofrimento terrível. Tá? Então é algo que me ajudou, embora eu ainda não tenha conseguido aplicar na minha vida plenamente, de viver minha vida de maneira perfeita, ordenada e santa, mas é algo que pelo menos já me abriu a consciência. Opa, eu preciso mudar. Né? Opa, eu não posso mais viver de maneira negligente. Então foi algo que me impactou profundamente. Então foram esses os livros que eu queria falar, né? Uns 5, no caso 6 livros, né? Pequenas leituras ali rápidas, que me impactaram profundamente, e eu espero que você possa lê-las e também possa impactar positivamente a vida de vocês. No mais, rezem por mim, rezem pelo meu apostolado, para que eu possa fazer a vontade de Deus. Juntos rezemos a Virgem Maria, que nos ajude em cada leitura, não buscar somente as letras, mas buscar a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria Imaculada, nossa socorro, Redentor e Mãe, Mãe de misericórdia. Lê meu livro também aí, né?